Olá, como estão? Vamos continuar nossa meditação em Salmos, número 32, a partir do versículo 5. Estamos numa incrível aventura de que a palavra de Deus nos ensina de como nós termos uma vida livre, uma vida liberta, uma vida em abundância. E eu afirmo mais uma vez, Deus é suficiente para mudar a sua história. Talvez você tenha batido em várias portas e você não tenha encontrado aquilo que você precisa, a mudança para a tua vida. E você se sente um fardo, você se sente como alguém que está sobrevivendo e não vivendo a vida em abundância que Cristo tem para nós. Mas mais uma vez eu quero afirmar para você que Deus, Ele é suficiente para mudar a sua história. E você sim pode viver uma vida plena, uma vida em abundância na presença de Deus. Nos versículos que vão se seguir, diz assim: então resolvi pôr tudo para fora. Eu disse, confessarei todos os meus pecados ao Eterno. De repente a pressão foi embora, minha culpa evaporou, meu pecado desapareceu. O salmista, ele estava vivendo num tempo tão difícil, numa pressão tão grande, em que os ossos dele, como nós meditamos ontem, ficou como se fosse pó. De repente, o líquido que tinha no corpo dele, que é a base do nosso corpo, acredita que seja mais ou menos 65%, se secou, não restava mais nada para ele. Você já se sentiu assim, ou você está nessa situação onde você se encontra num deserto tão grande, você pensa, pronto, aqui acabou a minha vida, até aqui eu consegui levar, daqui para frente eu não consigo mais. Nós podemos aprender com a palavra de Deus, com salmos, que sim, não acabou, que existe esperança para você. E a única pessoa que pode tomar atitude para que isso muda, para que a tua vida comece a fluir, é você mesmo. Não depende dos outros, não depende de onde você congrega, não depende dos teus amigos, não depende da tua família, não depende do círculo da tua amizade. É você que precisa tomar essa decisão. Porque ele diz assim, ó, então resolvi pôr tudo para fora. Será que você está precisando fazer isso? Será que você precisa colocar tudo para fora, aquilo que você já guardou por anos, que você escondeu por anos, que você não consegue, que você tem vergonha de se expor? Essa vergonha de você se expor está tirando toda a vida em abundância que Deus tem para você. O Senhor, Ele te convida hoje para que tudo aquilo que você guardou por tantos anos, você coloque para fora. Porque quando isso aconteceu, ele disse assim, ó, eu confessarei os meus pecados ao Eterno. Quantas vezes nós chegamos diante do Senhor com palavras bonitas, nós chegamos diante de Deus falando de uma forma em que nós não falamos com o nosso irmão, que nós não falamos com o nosso esposo, com os nossos filhos, nós começamos a falar de uma forma diferente, de uma forma formal, sendo que Deus, Ele pode ser o seu pai, se ainda Ele não é. E aí, de repente, nós nos distanciamos de Deus e nós não temos essa ligação com Deus, essa intimidade com Deus, e isso cada vez mais nos afastamos do Senhor. Se não oramos, nem sequer coisas cotidianas, que dirá então confessar os nossos pecados. E aí você pode estar pensando assim, mas Deus sabe tudo que eu faço. Sim, Ele sabe tudo que você faz, mas você precisa se confessar para Ele, para você ser liberto dessa escravidão em que você está vivendo. Também eu te aconselho a você procurar alguém de Deus, uma pessoa de confiança, uma pessoa da qual você possa se expor e essa pessoa não vai julgar você. Porque quando nós confessamos, então nós somos limpos, nós somos liberados, os nossos pecados, eles são perdoados. Ele descobriu isso, ele chegou a um ponto que ele não conseguiria mais viver, ele não conseguiria mais estar em pé, porque ele estava sendo todo destruído, tanto a alma quanto o físico dele. Então ele chegou diante de Deus e confessou todos os pecados dele. E aí diz, de repente a pressão foi embora, minha culpa se evaporou e meu pecado desapareceu. Parecia que estava tão complicado, parecia que estava ao ponto de que ele ia morrer.
De repente ele tomou uma atitude certa. Ele confessou os pecados, ele reconheceu que ele estava errado. E o Senhor, poderoso, grande em misericórdia e rico em perdoar, perdoou a ele. E toda aquela pressão, todo aquele sofrimento que ele estava passando se evaporou, se foi, se esvaiu. Ele não conseguia mais encontrar. E ele recebeu uma nova oportunidade de seguir adiante. Esse é o convite para mim e para você. Confessemos nossos pecados, que Ele é poderoso para nos perdoar. Ele tem prazer em estar com nós, em nos limpar, em nos dar uma nova ficha, um novo começo. Não esqueça que Deus é suficiente para mudar a sua história. Deus abençoe você. Até a próxima, se Deus permitir.